Bom dia, eu sou Ana Carolina, coordenadora do Lins de Vasconcelos, e vim aqui para falar um pouquinho com os nossos aprendizes e, claro, podemos compartilhar esse vídeo com as nossas empresas também. O objetivo de hoje é nós falarmos sobre toda essa situação da pandemia do coronavírus, mas o impacto disso nos contratos de aprendizagem. Nós demoramos um pouquinho para mandar esse vídeo porque do dia 13 até hoje nós tivemos várias medidas, essas medidas aconteceram, houveram posicionamentos contrários, houve muita discussão, mas agora a gente vê que há uma tendência para que as coisas se encaminhem com maior segurança. Nosso objetivo não é discutir aqui se existe alguma ilegalidade, alguma irregularidade nessas medidas ou não. Essas contestações, elas precisam acontecer a nível judiciário, a nível de Ministério Público, então não cabe ao Lins, nesse momento, emitir uma opinião se é válido, se é correto, se é ilegal ou não. Porque nós estamos diante de um estado de calamidade. O que é isso? Nós fomos pegos por esse coronavírus, o governo entende que existe a necessidade de direcionar mais recurso para a saúde é sem dúvida a prioridade do país. O mundo todo está parando, né? Então situações de isolamento, e isso vai trazer consequências econômicas e consequências sociais. Diante desse contexto, então, nesse cenário todo, nós temos várias mudanças na legislação trabalhista. São mudanças temporárias para esse período de calamidade. Tá? Então a gente vai conversar sobre a situação atual e sobre essas consequências para nós que estamos dentro dos projetos de aprendizagem. Tudo que eu vou falar aqui hoje, então nós estamos no dia 6 de abril, 8 horas da manhã, daqui meia hora pode mudar, porque existem demandas que podem vir a surgir daqui meia hora, daqui uma semana ou daqui um mês. Então nós não estamos num momento em que uma lei, ela seja a mais segura e eterna. As informações, as decisões do governo podem mudar a qualquer momento, e aí a gente volta aqui para conversar de novo. Então o Lins vai passar para vocês o que nós temos hoje em relação aos projetos, tá? Nós temos para os aprendizes com mais de 18 anos, não estão impedidos de frequentar atividade prática. Não existe esse impedimento, mas existem empresas com serviços essenciais, então essas empresas com serviços essenciais que tenham aprendizes, desde que garantam a segurança e a proteção contra o vírus. Então existem uma série de medidas sanitárias, a máscara, a luva, o distanciamento, não ter aglomeração. Se a empresa é um serviço essencial e o aprendiz tem mais de 18 anos, ele pode frequentar atividade prática. O que acontece? Existem decretos do município e do estado que impedem algumas empresas de funcionar, do funcionamento mesmo. Então essas empresas têm todos os seus funcionários parados. Em relação às aulas teóricas, para os aprendizes com mais de 18 anos dos projetos do Lins, elas estão acontecendo online nos dias de teoria. Então nós estamos conseguindo manter as atividades teóricas. Para os nossos parceiros, aí cada parceiro se posicionou de uma forma, tá? Em relação aos meninos, né, os aprendizes com menos de 18 anos, existe uma proibição que veio do Ministério Público do Trabalho e da Cor de Infância, que é uma coordenadoria de apoio aos direitos da criança e do adolescente, em que não se pode frequentar nem as atividades teóricas, nem as atividades práticas de forma presencial. Então, os aprendizes com menos de 18 anos, independente da atividade da empresa, não podem ir trabalhar. E as atividades teóricas, a mesma coisa, continuam sendo feitas por meio online. Na semana do dia 20 para cá, o governo ele publicou várias medidas provisórias, são leis provisórias, para regulamentar, para dizer o que pode ser feito
economicamente, na área da saúde, na área social, em relação a tudo que nós estamos vivendo. Então nós vamos encontrar duas medidas importantes para nós, tá? Para os projetos de aprendizagem. A primeira medida é a 927, ela é do dia 22 de março. Nessa medida, o governo diz o seguinte: é possível o trabalho home office, o trabalho em casa, tá? Para os aprendizes também. Então, desde que a empresa forneça as condições, então o computador, a internet, se não tem internet, os equipamentos necessários, o aprendiz pode ficar em casa e trabalhar, tá? Dentro do horário normal dele de trabalho. É possível também que as férias individuais e as férias coletivas sejam antecipadas. Então, os nossos projetos, eles fazem a previsão de férias em julho ou dezembro. Essas férias podem ser antecipadas. Algumas empresas, inclusive, já fizeram isso, mesmo que você não tenha um ano de contrato. Então, é possível. A medida também prevê que exista a antecipação de alguns feriados. Então, feriado lá de 7 de setembro, a empresa pode antecipar para agora, para março, para abril, e aí você ficaria como descanso do feriado e lá em 7 de setembro você trabalharia. E também é possível que seja mantida a licença remunerada. O que é a licença remunerada? Você vai receber o seu salário e você vai ficar de licença, você vai ficar em casa sem trabalho. Essas são todas as opções possíveis dentro dessa medida do dia 22 de março. A única coisa que não é possível, que a medida provisória prevê, mas não é aplicável aos aprendizes, é a questão do banco de horas. O banco de horas, ele é proibido para o aprendiz. A CLT não permite que o aprendiz faça horas extras e compensações. E a medida provisória 927 não falou absolutamente nada sobre isso. Então, como eu não tenho nada regulamentando, a gente tem que vale o que diz a CLT, e a CLT proíbe. Então, a única situação que não é possível é o aprendiz ser colocado num banco de horas agora e fazer horas extras depois, quando terminar esse estado de calamidade. É a única questão. Todas as outras medidas dessa MP são válidas, é possível, e elas continuam válidas mesmo com a medida 936, que foi agora editada, publicada no dia 1º de abril. Nós vamos falar especificamente agora, um pouco mais de tempo, dessa medida 936. Os meus alunos de Direito sabem que é uma disciplina um pouco complexa, com palavras difíceis, mas ela é altamente necessária. E nesse momento, mais do que nunca. Então é importante que vocês vejam esse vídeo até o final, com todas as informações que nós vamos trazer para vocês, porque a situação é um pouco diferente do que nós temos normalmente. O que a medida 936 fala? Ela é aplicável completamente a todos os aprendizes, então ela é válida. Ela diz que mesmo vocês não tendo direito ao seguro-desemprego, então o contrato de aprendizagem termina e o aprendiz não recebe seguro-desemprego. Mesmo assim, o benefício emergencial previsto nessa medida provisória pode ser recebida pelo aprendiz. Essa medida diz que é para proteger o emprego, então isso é muito importante. A empresa que estiver passando por uma dificuldade diante dessa crise, ela tem como opção o que está previsto na medida, mas não é a única opção. O governo fez um pacote de benefícios para todas as empresas, com possibilidade de financiamento da folha de pagamento, com possibilidade de negociação em relação aos encargos, em relação aos tributos. Então existem uma série de medidas que a empresa tem que tentar fazer primeiro, mesmo assim, mesmo com todo esse pacote fiscal, econômico, não é possível garantir o emprego de todos os funcionários. Aí entra a medida provisória 936, que permite que haja a redução de jornada e a redução de salário do aprendiz e
ou, né, a suspensão dos contratos. Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas situações. Se a empresa optar por reduzir a jornada ou por suspender o contrato, nesse período os encargos, então o FGTS e o INSS, não são pagos pela empresa. Isso significa que se vocês quiserem receber algum benefício do INSS, o aprendiz vai ter que optar pela contribuição facultativa e pagar o INSS durante esses meses, tá bom? Isso é uma das principais questões relacionadas aos encargos, tá? O que é a redução de jornada? Se mantém um contrato de trabalho, então o vínculo continua existindo e a jornada ela é reduzida junto com o salário, proporcionalmente. Ela pode ser reduzida em 25%, em 50% ou em 70%. Nesse caso, a diferença do salário é paga pelo governo. Então vamos dar um exemplo. Eu tive a minha jornada reduzida em 25%. 75% do meu salário a empresa vai pagar e esses 25% é o governo que vai me pagar em forma de benefício. No caso da suspensão do contrato, o contrato também é mantido, o vínculo também é mantido, mas não existe prestação de serviço e não existe salário. Então suspende o contrato sem salário e o governo vai fazer o pagamento de um benefício, porque ele não é salário, ele não tem encargos. Então ele vai pagar um benefício correspondente ao valor do salário. Em qualquer uma dessas medidas, a empresa deve continuar pagando todos os benefícios. Por exemplo, eu tenho plano de saúde, plano odontológico, eu recebo a cesta básica, a empresa continua pagando. Exceto aqueles que são vinculados, né, menos os benefícios que são vinculados à frequência na empresa. Por exemplo, o Vale Transporte. O Vale Transporte ele só é devido quando você usa o transporte público. Você ficando com a jornada reduzida ou com a suspensão, você não vai receber Vale Transporte para os dias que você não for trabalhar. Além disso, a redução de jornada pode ser feita por até 90 dias e a suspensão do contrato por até 60 dias. É possível agora suspender o contrato por 60 dias e depois reduzir a jornada, mas as duas coisas no máximo 90 dias. Isso é o que nós temos agora, atualmente. Essa medida pode mudar? Isso pode ser prorrogado? Pode também, tá? Mas o que nós temos é um prazo máximo de 90 dias para redução ou suspensão e redução. A empresa precisa comunicar o aprendiz com até 2 dias de antecedência. Então, a empresa que quiser suspender ou reduzir a jornada na quarta-feira tem que fazer a comunicação hoje. Para encerrar, quando que termina essa suspensão e essa redução? Nesse prazo, então, vamos reduzir por 90 dias. Chegou ao final de 90 dias, volta-se à jornada normal. Ou se o estado de calamidade encerrar antes. Então acontece, dá tudo certo, o vírus é controlado, nós voltamos à nossa rotina normal em 30 dias. A empresa comunica o aprendiz, com 2 dias volta à jornada normal. Então isso é possível. Importante do contrato tem que ter a concordância do aprendiz. Se ele tem mais de 18 anos, ele pode assinar a concordância sozinho. Se tem menos de 18 anos, precisa ter a assinatura e a concordância também do responsável legal. É feito um documento. Com esse documento, a empresa precisa, no prazo de 10 dias, comunicar ao Ministério da Economia que houve a suspensão e a redução do contrato para que o Ministério da Economia faça o pagamento do benefício em até 30 dias. Então, na prática, suspensos os contratos a partir de hoje, por exemplo, você pode demorar até 40 dias para receber. Por isso que é importante que as empresas que optarem pela redução ou a suspensão comuniquem o Ministério da Economia o quanto antes
para que o aprendiz receba o quanto antes o complemento salarial, tá? Além disso, a empresa não comunicou, eu não recebi. A empresa precisa fazer o pagamento do seu salário normalmente, porque a responsabilidade por essa comunicação é da empresa. Então, as empresas estão cientes disso, todas as informações que nós estamos passando para vocês, elas também recebem, e é muito importante que elas cumpram esse prazo, porque se não for cumprido, elas vão ter que fazer o pagamento do salário normal, como se não tivesse acontecido a suspensão ou a redução. O benefício ele vai ser pago independente do tempo que você tem de contrato. Então isso é uma dúvida, mas eu acabei de ser contratado, não tem problema, não existe nenhum tempo mínimo para que você receba. Você vai receber, inclusive para as empresas que fizerem a contratação de novos aprendizes. Então tem contratos que estão sendo encerrados, que precisa haver a reposição de aprendizes e eles podem iniciar o contrato e já entrar com redução e a suspensão desses contratos também. Vamos falar um pouquinho então da redução da jornada. Na redução da jornada você fica em tempo parcial prestando serviço para a empresa. As atividades teóricas, nesse caso, elas vão continuar normalmente com as atividades online. Então eu tive minha jornada reduzida, você vai continuar desenvolvendo a atividade teórica. O salário e a jornada, eles podem ser reduzidos de 25% a 70%. Pode ser reduzido em um percentual diferente? Sim, mas não é benéfico para o trabalhador. Por quê? Porque o complemento salarial só vai acontecer de 25%, 50% e 70%. Se houver uma redução abaixo de 25%, não existe complementação salarial pelo governo. Então, para você ter a complementação, no mínimo uma redução tem que ser de 25%. Da diferença, então, daquele período que você prestar o serviço, vai ser mantido o seu salário hora, então o valor que você recebe pelo salário hora. Vamos falar um pouco agora sobre a suspensão dos contratos. No caso de suspensão dos contratos, 100% das atividades, tanto práticas quanto teóricas, são paralisadas. A empresa pode fazer a suspensão de 30 dias, não resolveu o problema do país, mais 30 dias, ou ela pode suspender por 60 dias direto. Então, podem ser essas duas formas de suspensão. O prazo máximo é 60 dias. Nós precisamos dividir as empresas em dois grupos. O primeiro grupo são as empresas que têm um faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. Essas empresas não precisam pagar nenhuma contraprestação para os aprendizes, exceto os benefícios que nós já falamos. Então, o plano de saúde, o vale alimentação, a cesta básica continua sendo pago, mas em remuneração, nenhum valor. Para as empresas que têm um faturamento maior do que 4,8 milhões, essa suspensão é de 100% do contrato, mas a empresa precisa pagar 30% do salário como uma indenização compensatória. Também não tem nenhuma incidência de FGTS, de INSS. Você não vai receber os encargos, mas ela continua pagando 30% para você e o governo vai pagar 70%. Então é importante essa diferenciação. A empresa, quando ela propor para você essa suspensão, ela vai dizer se ela vai pagar os 30% ou não, tá? Tanto na estabilidade, tanto na redução quanto na suspensão, isso é importante, existe a garantia de emprego e existe uma estabilidade provisória que também vai beneficiar os aprendizes. O que isso significa? Na prática, eu tive meu contrato suspenso por 60 dias, eu não posso ser demitido em 60 dias e quando eu voltar a trabalhar, mais 60 dias eu não posso ser demitido. Ah, mas o meu contrato ele era encerrado nesse período, o prazo final dele acontecia nesse tempo. A empresa vai ter que prorrogar o contrato para depois do período de estabilidade. Só tem uma exceção, falta grave. Então, os casos de justa causa,
Eu voltei a trabalhar, mas eu cometi uma justa causa. Nesse caso, você perde a estabilidade e a empresa pode te desligar. Se a empresa fizer a dispensa, fizer o encerramento do contrato durante o período de estabilidade, ela tem que pagar uma multa e essa multa vai variar de acordo com o período que o teu contrato foi reduzido ou foi suspenso. Então é uma multa de 50% até 100% do salário, conforme o período que foi suspenso ou foi reduzido o seu contrato de aprendizagem. E agora eu vou passar algumas informações gerais. Tanto na redução quanto na suspensão do contrato, é preciso que seja feito um acordo individual de trabalho. Como vocês recebem menos que 3 salários mínimos, a medida provisória permite que seja feito um acordo individual. O que é esse acordo individual? A empresa vai negociar diretamente com o aprendiz. Se é maior, com o aprendiz. Se tem menos de 18 anos, com o aprendiz e o seu responsável. Eu falei lá no começo que tem que ter a concordância do aprendiz. O que isso significa? A empresa vai propor a medida, a redução, a suspensão do contrato, vai passar para vocês um documento por escrito. Mas eu não posso ir na empresa. Vai passar pelo WhatsApp, vai passar por e-mail. Vocês vão ler esse documento e vocês vão negociar com a empresa de forma direta. É uma negociação. Por quê? Se você não aceitar, então eu não aceito os termos do acordo, vale o que o empregado, o que o aprendiz disser. Mas vejam, isso é um ponto de bastante discussão. Porque no momento atual, a empresa que estiver propondo uma redução, uma suspensão do contrato, ela está, teoricamente, passando por dificuldades financeiras e econômicas. E aí como que você não vai aceitar? Então, a discussão que existe em relação a essas medidas, da legalidade delas, é justamente isso. A Constituição fala que os direitos dos trabalhadores, para eles serem diminuídos, para eles serem reduzidos, precisa da negociação da empresa com o sindicato. Porque o sindicato dos trabalhadores teria a força necessária para que seja feito um acordo justo. É isso que diz a Constituição. Só que no momento atual, nem todos os sindicatos conseguem ir para uma mesa de negociação. Às vezes não dá tempo. Aqui em Maringá eu vi um sindicato que fez isso. Ele fez um aditivo ao acordo coletivo em relação à medida 927, e isso é importante porque dá segurança tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Mas a medida provisória nesse momento diz que não é obrigatório o acordo pelo sindicato. Então as empresas podem e elas irão negociar diretamente com o aprendiz. Por isso que o Lins está nesse momento passando todas essas informações, porque quando as empresas negociarem com vocês, o que é importante é que se tenha boa fé, que se tenha clareza nas informações. Então nós estamos tentando passar para vocês as informações de uma maneira mais simplificada, para que vocês entendam o que está acontecendo, para que vocês saibam o que vocês estão assinando, que documento vocês estão assinando. Mas o momento pede muita calma, muita tranquilidade. Tem uma coisa chamada resiliência, que é uma palavrinha difícil, mas que nós precisamos ter nesse momento. O que é isso? Não adianta se desesperar. Todos nós, dificilmente tem alguém que não esteja sofrendo as consequências de tudo que está acontecendo. Se fosse só com os aprendizes, mas é o aprendiz, é o pai do aprendiz, é o irmão, é o tio, todos os trabalhadores estão passando por essa situação. Essa medida, essa redução de jornada, essa redução de salário, a suspensão dos contratos, ela está acontecendo com todos os trabalhadores. Então é uma situação diferente, é uma situação complicada. E aí o que nós pedimos para vocês, aprendizes, quando receberem a proposta da empresa? Conversem. É importante que vocês tenham segurança naquilo que está acontecendo, mas que vocês também observem o que está acontecendo com a empresa.
É uma empresa que não está produzindo? É uma empresa que está parada? Como é que a gente vai falar não? Né? É difícil isso. Então saibam todos os itens, todos os direitos de vocês para que vocês consigam tomar as melhores decisões, tá? Para as duas medidas, tanto na redução quanto na suspensão da jornada, a entidade, o Lins e os nossos parceiros, nós vamos precisar verificar depois de tudo isso passar, porque pode acontecer outras situações, mas nós vamos precisar verificar como fica o calendário, tá? Da teoria e da prática, então isso vai ser verificado. O Lins não precisa obrigatoriamente participar desse acordo coletivo, desse acordo individual. É um acordo entre o aprendiz e a empresa. Então o que nós podemos fazer é isso, passar para vocês as informações, mas nós precisamos ter a decisão, né? Então, decidiu-se suspender o contrato, nós precisamos saber pela questão da teoria do projeto em si, mas nós não temos como impedir ou como fazer com que o acordo seja feito ou não. O acordo ele pode ser assinado de forma digital. Então, como que acontece isso? Algumas empresas vão encaminhar para vocês o acordo por e-mail ou WhatsApp. Às vezes vocês não vão conseguir imprimir esse acordo, não é para sair de casa. Então a empresa vai encaminhar, vocês vão ler e seria importante que vocês fizessem um aceite por escrito. É uma recomendação, não é obrigatório, né? Então se você der um ok no WhatsApp, pode ser válido, mas nós, enquanto entidade, aconselhamos, tanto para as empresas quanto para os aprendizes, que se pegue uma declaração por escrito à mão mesmo, e aí vocês tiram foto e mandam para a empresa dizendo que vocês aceitam todos os itens ou não. Se não for possível, assinar o próprio documento. Mas é importante que tudo isso seja documentado. Então, tudo que eu falei para vocês, vai reduzir, vai ser pago um benefício, tudo isso precisa constar, precisa estar contido no acordo individual que a empresa encaminhar para você. Então vamos fazer um resumo dessas medidas provisórias para vocês. Na redução de jornada, a duração máxima é de até 90 dias, precisa informar o Ministério da Economia para que vocês recebam o benefício compensatório e também o Sindicato dos Trabalhadores em até 10 dias. É necessário um acordo individual de trabalho por escrito. A base de cálculo do que vocês vão receber é com base no seguro-desemprego, mesmo que vocês não tenham direito, em regra, ao seguro-desemprego. O benefício ele vai ser calculado em relação ao percentual que falta para a redução. Não precisa de ajuda compensatória da empresa, mas os benefícios são mantidos. E gera uma estabilidade por igual período. Então, se for por 90 dias de estabilidade depois do retorno à normalidade. No caso de suspensão temporária do contrato, é por até 60 dias. Também precisa informar o Ministério da Economia e o sindicato em até 10 dias. É necessário também um acordo individual do contrato de trabalho. A base de cálculo também é o seguro-desemprego e nesse caso ele vai ser calculado sobre 100% do valor do salário ou sobre 70%. O 70% é apenas se a empresa tiver um faturamento acima de 4,8 milhões. A empresa vai pagar 30% de ajuda e o governo os outros 70%. Os benefícios também são mantidos e também gera estabilidade por igual período. Então, se foi suspenso por 60 dias, mais 60 dias de estabilidade. Esse é o resumo da medida. E aí, o que nós temos de pergunta, né? O que nós, aprendizes, faremos durante a suspensão do contrato? Existe a necessidade muito importante de que vocês continuem se qualificando. Nós sabemos de todas as dificuldades para isso. Então, o Lins está buscando, nesse momento, uma forma legal para que vocês continuem se qualificando, porque 60 dias parado, 60 dias longe da empresa, 60 dias longe do ambiente corporativo, longe do Lins, do contato com os colegas, do contato com os nossos instrutores, vocês vão ficar parados. E
conhecimento que deixa de ser absorvido. Então nós estamos buscando uma forma para que vocês continuem se qualificando e em breve, muito em breve, nós vamos ter novidades enquanto a isso. Mas não parem. O mundo vai mudar completamente depois de toda essa situação e vai se destacar aquelas pessoas que conseguirem se adaptar nesse momento de crise. Então, se nós temos uma dica para dar para vocês, continuem se qualificando. O Lins continua trabalhando para todos os aprendizes com redução de jornada. Continuaremos com as aulas online e com todo o acompanhamento. Para a suspensão dos contratos, nós estamos desenvolvendo uma forma de manter vocês com qualificação online também. E sempre vamos continuar prestando assistência às famílias, vamos continuar acompanhando o que acontece com o aprendiz fora do ambiente do Lins. Nós vamos continuar prestando todas as informações necessárias para vocês pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. A nossa equipe está à disposição efetivamente, nós não vamos parar de trabalhar. E aí uma questão importante. O Lins consegue prestar um suporte assistencial. Então, todos os aprendizes que tiverem qualquer dificuldade, procurem a instituição. A prefeitura tem dado um benefício em relação à alimentação de R$90. Quem tem cadastro no CRAS, isso vai acontecer por 3 meses, mas precisa fazer o pedido. E quem não tem cadastro no CRAS também pode ter o benefício, mas vai depender da avaliação da equipe. Nós disponibilizamos para vocês todos os contatos, mas se vocês tiverem qualquer dificuldade que vá além, não consegue falar com o CRAS, não recebeu o benefício, está precisando de outras questões, o Lins está à disposição para isso. Nós vamos atrás para vocês, nós vamos juntos com vocês para que vocês tenham o melhor, para que vocês continuem tendo uma qualidade de vida mínima durante esse período todo. Então contem com a gente, qualquer dúvida encaminhem para a nossa equipe, nós estamos juntos nesse momento. Muita fé e muita coragem para enfrentar tudo isso. É um momento histórico, um momento mundialmente histórico e nós temos certeza que nós vamos passar por tudo isso e lá na frente alguma lição importante. Então, nesse momento, aprendizes, se mantenham firmes, porque depois que tudo isso passar, as empresas vão precisar mais do que nunca de todos vocês. E o Lins está junto nesse momento para que a gente possa enfrentar tudo isso da melhor forma possível. Então, um abraço, qualquer hora a gente volta a se falar. Tchau, tchau.